Olá, eu sou Amanda Amaral e esse é mais um S Brasil Entrevista. Hoje vamos conversar com um brasileiro mais bem-sucedido no mundo das finanças corporativas, Heitor Almeida. Entre suas especialidades, fusões e aquisições, finanças internacionais, grupos empresariais, governança corporativa, entre outros temas. Atualmente, ele é professor e diretor na Faculdade de Negócios de Illinois. Vamos conversar sobre as relações comerciais internacionais e as oportunidades para países como o Brasil neste cenário atual. Está começando mais um S Brasil Entrevista. Muito obrigada, Heitor Almeida, por ter atendido o nosso pedido, né? No momento do lockdown, muito se falou sobre crise econômica, né? Hoje, os economistas preveram algo que de fato está acontecendo, né? O que foi especulado foi de fato o que está ocorrendo no momento? Essa pergunta é muito boa, mas eu acho que realmente essa crise financeira que você mencionou, ela não, na verdade, ela não ocorreu. O que havia no momento da pandemia era uma preocupação muito grande com o endividamento das empresas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, as empresas levantaram muita dívida para poder ter recursos suficientes para poder sobreviver à pandemia. Então, houve um aumento muito grande do endividamento e os países também fora dos Estados Unidos, né, aumentaram muito a emissão de dívida na época para poder também prover apoio, né, para as economias e etc. Então, havia uma preocupação que esse endividamento poderia causar uma crise financeira, né, se os juros subissem, se os países ou as empresas tivessem problema para repagar a dívida, isso poderia, quer dizer, a pandemia poderia ter causado uma crise financeira, mas como os juros ficaram baixos, né, durante 2021, o que ocorreu foi que, por exemplo, no setor corporativo, as empresas conseguiram refinanciar a dívida e estão numa situação de liquidez agora bastante satisfatória. Então, eu não acho que essa crise financeira realmente não aconteceu, né? O que está acontecendo nos mercados atualmente, essa queda no preço das ações, né? E eu não acho que tenha necessariamente uma relação com a pandemia, uma outra crise, né? Então, eu acho que a crise financeira que você mencionou, na verdade, não houve, não. Foi quer dizer, uma boa notícia, né, sobre os mercados, nesse caso. Com relação ao desempenho da Bolsa nos últimos dias e a alta das taxas de juros, né, do Fed, estamos diante aí de uma possível recessão? Existe uma preocupação, né, que o aumento nas taxas de juros, que está sendo necessário para controlar a inflação, e pode ter um efeito, né, de realmente diminuir o consumo das pessoas nos Estados Unidos, e isso poderia causar uma recessão, mas como você vê, nessa semana em especial, né, nos últimos dias, o preço das ações voltou a subir. Eu acho que tem um otimismo maior agora, né, na economia americana. Pelo menos assim, no caso dos Estados Unidos, parece que essa recessão está se tornando menos provável. Nos dados que a gente vê, por exemplo, apesar da inflação estar alta nos Estados Unidos, né, a expectativa de inflação para esse ano é de 7 a 8%, a expectativa de inflação no longo prazo ainda é bastante baixa. Você olha para a expectativa de inflação média nos próximos 10 anos, é por volta de 2%, 2,5%. Então, a expectativa do mercado, né, nos Estados Unidos é que a economia vá voltar ao normal rapidamente. Realmente não vai ter que essa crise vai ser uma crise temporária, né? A gente espera que seja realmente verdade e que a probabilidade da recessão realmente esteja diminuindo, né, apesar da alta das taxas de juros. Nesse contexto, né, nesse cenário mundial, existe oportunidade para os países em desenvolvimento? Quais oportunidades? Sim, né? Aquela coisa, quando você tem uma crise financeira mundial ou uma recessão mundial, etc., a situação fica particularmente difícil para os países emergentes, porque os investidores tendem a retirar capital de países emergentes e colocar em
investimentos mais seguros, por exemplo, né? Na primeira metade de 2022, que a gente viu foi o preço do dólar, né, em relação a outras moedas, aumentou bastante, né? Então, os investidores correram para comprar títulos do governo americano, apesar, né, dos preços terem caído recentemente, né? A taxa de juros aumentou, né? Então os investimentos para o longo prazo se tornaram talvez mais atrativos, então os investidores correram para comprar dólares. Então, quando você tem esse cenário de crise financeira mundial e perspectiva de recessão, aumento de juros nos Estados Unidos, né? Certamente não é um cenário muito favorável para países emergentes. É menos provável que os investidores vão trazer capital, né? Vão fazer investimentos internacionais nos países emergentes. Mas com a melhora da situação, né, e a expectativa agora de que o Banco Central dos Estados Unidos vá conseguir controlar o processo inflacionário, que a inflação vá voltar a um nível mais baixo, com certeza, eu acredito que o cenário, né, de médio prazo assim, para os países emergentes é bastante mais favorável, né? E assim, tomara que realmente isso aconteça, né? Por exemplo, eu lembro da última vez que houve uma eleição, né? A primeira vez que o Lula foi eleito, né, presidente do Brasil, havia uma crise financeira relativamente grande, né? Em 2001, a economia mundial estava mal, mas logo depois que o Lula foi eleito, acabou que ele deu muita sorte, né? Porque a economia voltou a crescer bastante, foi um cenário favorável externo muito bom para o Brasil. Então, que a gente fica na torcida, né? Quer dizer, independente da eleição, né? Não dá palpite político, mas a gente fica na torcida para que aconteça alguma coisa parecida e que realmente o cenário econômico mundial fique mais favorável para países emergentes como o Brasil nos próximos anos. Eu acho que a expectativa é essa. Eu acho que o pior ano vai ser 2022 mesmo, e que a situação a partir do ano que vem já vai começar a melhorar com juros mais baixos, mais investimento estrangeiro e talvez, né, com uma resolução dos problemas geopolíticos também que a gente está tendo esse ano. Eu acho que a situação vai ficar mais tranquila e mais favorável para os países emergentes. Obviamente, o senhor não vai dar um palpite, né? Mas o mercado financeiro ele fica muito preocupado com os períodos de eleições, né? E aqui no Brasil nós estamos aguardando as próximas eleições majoritárias para outubro. Existe muita matemática, né, no mercado financeiro para tentar prever ou tentar entender qual vai ser o comportamento do eleitor, né? Como é que estão essas estratégias do mercado financeiro hoje no mundo ou no Brasil? Inclusive, eu estive aqui em Vitória, né, para a conferência. Na verdade, eu estou ainda no Brasil, em São Paulo, dando um curso numa escola de São Paulo chamada INSPER. E eu venho conversando aqui com os meus amigos, economistas locais, gente que trabalha no mercado, exatamente sobre essa pergunta, né? O que o mercado está achando sobre a próxima eleição, né? Porque quando, né? Voltando aí a 2002, né? A primeira vez que o Lula foi eleito, eu acho que foi 2002, sim, né? Tomara que eu não tenha esquecido a data, houve 98, talvez. Havia uma preocupação muito grande, né? Porque um governo de esquerda, você não sabia até poderia ter políticas não muito favoráveis, né, à economia, aos mercados financeiros, mas eu acho que isso mudou bastante. Não existe assim uma grande preocupação. A impressão que eu tive de conversar com as pessoas do mercado é que, independentemente do que acontecer nas eleições, né, quer dizer, os candidatos, parece que atualmente só tem 2 candidatos com chance real de ganhar, né? Mas independentemente do que acontecer, não vai haver um grande choque assim no preço dos ativos, das ações, no preço das dívidas das empresas, etc., porque existe uma tranquilidade maior, né? Até com o governo Lula, com as políticas econômicas. Então, me parece até, quer dizer, não é uma opinião unânime, mas o que o pessoal do mercado me falou é que parece que o mercado até prefere que o Lula ganhe a eleição. O mercado tem mais segurança com o Lula do que com o Bolsonaro. Foi a opinião. Mas, assim, como eu disse, não é uma coisa muito forte. Eu acho que não existe uma grande preocupação, não existe uma grande incerteza política com o resultado da eleição. Quer dizer, desde que haja uma eleição realmente, né? O pessoal me falou que a grande preocupação que o mercado tem, na verdade, não é quem vai ganhar, uma preocupação maior é que possa haver uma quebra, né, no processo político. Como vocês veem, teve
muita discussão recentemente sobre as eleições e se as eleições são justas ou não, relacionado ao que aconteceu nos Estados Unidos, né? Acho que se tiver uma quebra do processo democrático no Brasil, isso poderia ter um efeito muito negativo sobre o mercado financeiro, investimentos estrangeiros, mas desde que haja continuidade, que haja uma eleição e que quer dizer, o candidato que perder a eleição aceite o resultado, eu acho que não vai haver grandes problemas, não. Foi a impressão que eu tive aqui, porque eu estou sempre tentando aprender dos locais, né? Porque a gente fica fora e às vezes é difícil dar uma opinião sobre a economia brasileira, mas eu acho que a perspectiva é boa desde que não haja uma quebra, né, do processo político, do processo democrático. Você esteve em Vitória recentemente para falar sobre recompra de ações, né? Nesse semestre, nós vimos algumas empresas aqui no Brasil, a Vale, o Santander, a Suzano e outras, né, realizando esse movimento. Por que a recompra de ações nesse momento? Dá para especular alguma coisa? Como a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, né, eu trabalho atualmente nos Estados Unidos e acompanho mais os casos de empresas americanas, etc. E, então, para eu falar especificamente sobre essas empresas é um pouco difícil, porque eu não analisei os dados, eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas eu posso especular que uma razão, quer dizer, uma das principais razões pelas quais as empresas recompram ações é para sinalizar para o mercado que o preço das ações está baixo, né? A empresa está gastando recursos, né, dinheiro guardado dos acionistas para poder recomprar as ações no mercado, então isso é um sinal de que a empresa acredita que o preço da ação está baixo. Com a queda no preço das ações, né, que houve em 2022, principalmente depois de fevereiro, março, etc., pode ser que o preço dessas ações das empresas tenha caído bastante e as empresas agora acham que investir recomprar essas ações é um bom investimento para os acionistas, né, para os acionistas que continuam sendo acionistas da empresa. Então, essa seria a minha teoria, né, que as empresas estão fazendo recompra para sinalizar que o preço está baixo. Mas eu teria que olhar para os dados para ver realmente se essa é a razão. Muito obrigada, Heitor Almeida, por ter aceitado participar e encerramos aqui mais um AS Brasil Entrevista. O AS Brasil Entrevista vai ficando por aqui. Muito obrigada ao economista e professor Heitor Almeida. Lembrando que esse e outros conteúdos você pode ter acesso em qualquer plataforma de stream, no YouTube e, é claro, pelo nosso portal asbrasil.com.br. Nos siga nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.